Olá, tudo bem? Eu sou a professora Patrícia Viana, professora de literatura, e a gente vai fazer algumas correções, a correção de alguns exercícios do seu módulo, tá certo? As questões foram retiradas da página 6 e 7. Então, você procura na página 6 e 7 e a gente tem a questão. As questões são do tema do realismo, da aula de realismo. E o texto base para responder as questões é o texto sobre a Madame Bovary. É o momento em que a Madame Bovary está com a sogra, né, na narrativa, e elas têm um conflito, enfim. É o momento em que a gente conhece, né, um pouquinho da Madame Bovary, da Emma Bovary, e do como ela está, né, como é a sua vida, o seu amante, aparece o amante na narrativa, certo? Aparece o comportamento social dela enquanto esposa, né, enquanto com a sogra também, então é um momento muito crucial na narrativa em que fala da sogra, ok? Então, a gente vai para a questão, você vai parar esse vídeo, vai ler o texto com calma, vai ler o texto com tranquilidade, e aí você volta para resolver a questão junto comigo, tudo bem? Então, vamos lá. A terceira questão, a questão que está na página 6, diz o seguinte: leia as alternativas e selecione as que lhe parecem corretas, em se tratando do uso da linguagem no romance. Justifique sua escolha. Então, a gente já tem que atentar para o seguinte, ó. No comando da questão, ele fala as que lhe parecem corretas. Então, isso quer dizer que pode ter mais de uma. Pode ser só uma, pode ser mais de uma. Então, você pode marcar uma, duas, enfim, ou até as três que tem aí, ok? Então, vamos lá. De acordo com o texto que você parou o vídeo para poder analisar. E aí, ele diz assim, será que é correto? Alternativa A é detalhista, pois procura descrever os traços específicos de cada personagem, a fim de construir para o leitor uma imagem dos tipos sociais que existiam na França em meados do século XIX. Essa alternativa é verdadeira. Por que ela é verdadeira? Se você observar a descrição do amante da Emma Bovary, da própria Emma Bovary, do Charles, enfim. Então, há esse detalhe, e essa riqueza de detalhes ela é uma característica do realismo, né? A proposta do realismo é fazer com que essa riqueza de detalhes, com esse excesso de descrição, para poder chegar ao que a gente chama de verossimilhança. Então, essa alternativa A está verdadeira. Vamos para a alternativa B? Vamos lá? Superficial, pois tenta rapidamente fornecer as informações que julga prioritárias sobre cada personagem, para que o leitor possa tirar suas próprias conclusões sobre o seu comportamento. Por incrível que pareça, essa alternativa também está verdadeira. Por quê? Porque apesar de ter esse excesso de descrição, e isso é verdade, há esse excesso de detalhes, ele poupa, né? Ele conta um pouco de cada um. Tá certo? De cada personagem, porque o superficial aí é relacionado às personagens e não à riqueza de detalhes do espaço, da narrativa, ok? Então, essa alternativa B tá verdadeira. Alternativa C, objetiva, pois tenta descrever cada personagem de modo que não deixe dúvidas para o leitor sobre as características de cada um. Também tá verdadeira. Tá certo? Por quê? Por que elas estão verdadeiras? Todas as três estão verdadeiras. Por quê? Porque a descrição ela é feita, certo? Escolhendo a personagem. Então, apesar de ter essa descrição que a gente julgou lá no item B superficial, é superficial, mas ao mesmo tempo ela é objetiva. Por quê? Porque ela está trazendo para o leitor aqui o que é necessário. Nem além e nem aquém. Por quê? Porque quem descrevia detalhadamente, com excesso de adjetivo, com excesso de subjetividade, eram os artistas românticos, tá certo? E não os artistas realistas. Os artistas, os escritores realistas, eles pregavam a objetividade, mas isso não os fazia perder, por exemplo, o detalhismo, certo? Por isso que a narrativa se torna lenta. Então, essa questão, na terceira questão, tanto o item A, quanto o item B, quanto o item C são verdadeiros, ok? Vamos para a próxima questão? A quinta, que diz o seguinte, ó, como se pode interpretar o conflito entre Emma e sua sogra? Então, há um momento da narrativa, e eu trouxe aí para vocês, né, eu fiz um recorte desse momento da narrativa que diz o seguinte, ó, a velha senhora, atravessando o corredor, na véspera à noite, surpreendera a criada na companhia de um homem de gravata parda, de uns 40 anos, mais ou menos, que fugira depressa da cozinha ao ruído de seus passos. Emma achou graça naquilo, mas a boa mulher se agastou e disse-lhe que deveria fiscalizar os criados, a menos que quisesse rir dos bons costumes. De que mundo é a senhora? Redarguiu a moça, com um olhar de tal forma impertinente, né? Um olhar de tal forma impertinente, que a outra lhe perguntou se não estava defendendo a própria causa.
Emma levantou-se de um salto. Saia! E ela bradou, né? Ela gritou isso. Então a gente percebe aí uma senhora, que é a mãe do Charles, é a sogra da Emma Bovary, e o comportamento dela, né, é diferente da Emma. A Emma é uma jovem, é super jovem, certo? E já tá aí nesse processo, ela já tem esses amantes, ela já tem uma outra vida, uma vida além da vida conjugal, uma vida escondida aí da sociedade. E ela entende o que aconteceu, né? Porque que a empregada, né? O criado, ela chama de criado aí, porque a criada tem esse companheiro. E ela entende, né? Mas a sogra não. Então, como se pode interpretar o conflito entre a Emma e a sua sogra? O conflito das duas, né? Então, aí a gente tem a resposta. É perceptível um choque de geração entre Emma e a sogra, afinal, são diferentes perspectivas de mundo que ambas têm. Então, a Emma tem uma perspectiva diferente da realidade e a sogra dela tem também, são momentos diferentes, tá certo? E cada um visualiza esse momento a seu modo, por isso que há esse embate entre as duas. Vamos para a próxima? A sexta questão diz o seguinte, ó. Para você, a personagem Emma conserva características de uma heroína romântica? Justifique sua resposta. Então, na sexta questão, ela está perguntando, será que a Emma Bovary, ela continua tendo as características de uma heroína romântica, mesmo o livro sendo um livro realista? E aí eu vou dizer para você que sim. Ela traz, sim, ainda características românticas. A própria Emma Bovary, no início da narrativa, ela tem esse sonho romântico de frequentar os salões, né? Dos saraus, enfim. E aí, como coloquei para vocês aí, ó, Emma traz traços de uma heroína romântica. No entanto, olha aí, né? Com o passar do tempo, vemos sua transformação, os inúmeros amantes que teve, seu novo comportamento, mostra que temos uma personagem de perspectiva realista. Então, ela tem traços da heroína romântica, não perdeu, mas ela já vai estar com o pezinho ali no realismo também, ok? Então, essa é a última questão. Espero que vocês tenham compreendido. Bons estudos e até a próxima. Tchau!